Um jornalista pode ter esse papel na sociedade? Não é uma frase de efeito, é o que eu sinto. Eu não escolhi isso, isso me escolheu. Estamos aqui com um convidado muito especial, André Trigueiro, que todos vocês conhecem, frequenta nossas casas já há muitas décadas. E eu conheço André já também há muitas décadas, a gente cruzou em vários momentos da nossa vida, da nossa história. E muito especial a gente poder estar aqui contigo, conhecer um pouquinho melhor da tua trajetória e falarmos um pouco dessa questão que é cada vez mais vital, né? A palavra é essa mesmo para todos nós, que é a questão da sustentabilidade, da relação nossa com o nosso planeta, que está sendo totalmente destruído gradativamente, e nós com essa incapacidade civilizatória de botar o pé no freio de maneira mais relevante. Então, primeiro, te agradecer muito. Rapaz, é uma alegria e uma honra ter você aqui no meu Cafofo em Laranjeiras. Estou conhecendo aqui, eu que já vi várias vezes de manhã, programa maravilhoso que ele faz, pessoal, totalmente informal e do coração, da alma, que a gente vai até chegar lá um pouquinho, que tem a ver muito com o André. André, conta pra gente assim, um pouquinho a tua história, porque a tua história, assim, para mim, quando eu olho assim, você na televisão, e eu vejo você na televisão sentado naquela cadeira importante às vezes de um jornal nacional, ou, né, tem toda uma história tua com a Globo News, que durante muito tempo você foi o âncora mesmo da Globo News, mas eu tenho sempre uma visão muito assim de o repórter. Uhum. Porque você é o cara que pega o microfone e você vê você de carro e você vê atuando, que é uma coisa que você normalmente não vê nos repórteres que vão ascendendo esse lugar de âncora e tudo mais, vão ficando baseados na... Você é um repórter, assim, eu acho que quase como uma figura, né, aquelas figuras de Superman ali, tem aquele jovenzinho que era o Olsen, que era o mais baixo ali do jornal, e depois uma espécie de Clark Kent, você mesmo, como repórter e muitas vezes como super-homem, assim, nessa representação de tentando salvar nosso planeta como um super-homem. Conta pra gente como que você entrou pro jornalismo, conta um pouquinho da tua história de criança, como é que você evolui. Bom, muito rapidamente, eu sou filho de pai e mãe professores de filosofia, nascido e criado em Laranjeiras, onde estamos. Eu nunca saí de Laranjeiras, embora eu não tenha morado sempre no mesmo imóvel. Laranjeiras, para quem não conhece, zona sul do Rio de Janeiro, na borda do Parque Nacional da Tijuca, então nós temos aqui um contato muito estreito com fauna e flora, né? A gente vê cambá, vê mico, vê tucano, essa proximidade sempre foi muito prazerosa. O Rio de Janeiro é uma cidade solar e a natureza é muito inspiradora por aqui. Eu tive, durante um tempo na infância, o desejo de ser veterinário, querendo dar, portanto, uma progressão na linha profissional a esse amor, esse afeto pelos bichos. Depois, na fase escolar e tendo que me preparar para o vestibular, eu vivi a crise típica na época do último ano da escola, que você tem que embicar para algum lado. Você estudou aqui em Laranjeiras? Eu estudei primeiro no Colégio Santo André, depois eu fui para o Sion. Meu pai quase foi padre, renunciou à batina, então tinha um viés assim, eu diria, com a inclinação religiosa de uma escola vocacional, confessional. E tinha religião em casa? Tinha o meu pai católico muito dedicado aos protocolos da igreja, né, a missa. Eu me lembro, missa do Galo, do Papa, ele em casa acompanhando a missa do Galo, e na hora que era para o pessoal que está acompanhando a missa lá no Vaticano ficar em pé, ele ficava em pé na sala e sentava. Na hora de passear, depois do jantar, eu, pequeno, de vez em quando acompanhava ele para a comida sentar, e ele gostava de descer as escadas do prédio com canto gregoriano, assim, em latim, que ele curtia. Eu achava aquilo interessante, essa mística, né? Essa mística. E ele, uma trajetória pessoal muito difícil também, é interessante isso, porque tem uma influência grande em escolhas que eu fiz mais tarde. Ele foi aposentado pelo AI-5, porque contrariou o regime militar quando era chefe do ensino superior, não concordou com educação moral e cívica da linha dura, né, do regime.
e foi acometido de um AVC que o deixou afásico. Ele perdeu a fala sendo professor e vivendo disso. Então ele estava no ostracismo por conta da política e estava no ostracismo profissional por conta da afasia. Então isso teve um abalo sísmico assim, nas relações familiares, etc. E você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais novo, Daniel, 2 anos mais novo. E nós, quer dizer, na hora de escolher uma profissão para fazer o vestibular, eu sabia que era na área de humanas e não tinha clareza se seria história, geografia ou comunicação social. Acabei escolhendo comunicação social porque dentro do jornalismo me pareceu que haveria um cardápio mais extenso de possibilidades. Saindo da ditadura e ingressando, eu diria, num período democrático, o barato de você escrever textos jornalísticos sem a censura, eu vivi isso. Assim, a emergência da retomada da democracia como jornalista. Isso foi algo fantástico, assim, né? Rádio Ministério da Educação, Rádio MEC, jornalismo, por concurso. Fui para lá, depois de 3 anos fui convidado para a Rádio JB-AM, que era uma rádio no prédio do Jornal do Brasil, que era o principal jornal do Rio, na minha opinião, à época. E a Rádio JB foi uma escola maravilhosa de texto, assim, de linha editorial, né? Uma maneira... Eu tive o privilégio de trabalhar com profissionais assim. Aquilo tinha uma ambiência ali espetacular. Espetacular. Né? E aí, depois de 3 anos de Rádio JB-AM, eu saí quando a rádio acabou. A rádio foi comprada por um grupo evangélico, virou Rádio Cristo em Casa. Foi uma coisa meio deprê, assim, do desmantelamento, né, da história da Rádio JB. E aí, houve o convite para ir para a TV Globo, 1993. Eu estou lá, então, há 31 anos. Incrível. 31 anos. Você ficou uma fase, depois você saiu um tempo. Primeiro repórter aéreo, 1 ano, voando. Ah, você foi repórter aéreo? Fui repórter aéreo 1 ano. Aí você trabalhava de manhã cedo no Bom Dia Rio, fazia matéria para a RJ da hora do almoço, o jornal local da Globo, da hora do almoço, e depois outra matéria para o Jornal da Noite. Era uma relação, assim, bem interessante, aprendizado, né? De tudo, ao vivo, gravado, VT. 3 anos de TV Globo, veio o projeto da Globo News, Alice Maria à frente. Alice Maria é um nome que é um verbete na história do telejornalismo brasileiro. Ela, junto com Armando Nogueira, formataram o Jornal Nacional na década de 60, e ela convidou. E eu aceitei. 16 anos, acho que foi esse período que você reportou agora na abertura, como apresentador do Jornal das 10, que era o jornal no prime time da Globo News. Você era a cara da Globo News. Não sei se isso é bom, mas... Mas na época era muito impressionante. Assim, a Globo News estava surgindo, né? Estava se sedimentando ali como uma fonte importante assim, para a área de informação, né? Uma CNN brasileira. E aí você era a cara dela. E uma garotada mesclando com os veteranos, foi a proposta da Alice Maria. O Jornal das 10 teve, portanto, era um jornal grande, assim, era no mínimo 1 hora de material ao vivo, podendo se estender. A Globo News tinha isso. Acontece algum fato relevante, vamos ficar no ar 2, 3 horas, ao vivo. E você sempre teve facilidade nessa área, assim, de segurar televisão ao vivo? O povo do rádio tem essa facilidade. Tem. Foi essa a escola. Porque o rádio é isso. Você não é com crianças, você não fazia teatro, você não fazia nada disso. Eu tive minha... Porque você tem muita presença em cena com as câmeras. Você tem assim uma marcação assim, quando você vai falar, você sabe? Eu tenho um pouco essa... Eu já tive muitos retornos assim, até no sentido de eu tentar me conter mais. Eu ser menos gestual, fazer menos expressões, assim, caretas, etc. Eu ser mais contido. Mas realmente eu tenho essa verve. Mas isso vem do rádio? Aí eu não sei de onde vem isso, não. Isso é uma coisa minha mesmo. O rádio, eu uma vez fui fazer uma programação de rádio, acho que era Haroldo de Andrade, uma coisa assim, e era uma situação lá, e eu falei de um lado, falei do outro, e ele no intervalo falou, ô Rabino, escolhe um lado, não fala assim para os 2 lados, escolhe um lado. Então, assim, era um lugar assim muito de se
posicionar. Se posicionar. Né? E se posicionar é algo interessante e que vai requerer cuidados no jornalismo, porque o jornalismo ficou multiplataforma, então isso é interessante porque isso me parece, a minha geração pegou essa novas plataformas ou mídias, né? Quando eu me formei era mídia impressa, 2 ou 3 jornais ou revistas importantes, 4 ou 5 canais de televisão aberta. Esse era o mercado. Isso explodiu com a internet, né? Hoje você pode ser um provedor de conteúdo por sua conta. E a função do jornalismo ela se multiplicou na direção de, se você está fazendo reportagem, existe uma forma de fazer. Se você está apresentando um telejornal, você é o pregoeiro de um trabalho coletivo da redação. Se você é comentarista, você tem a liberdade editorial de compartilhar opiniões. Isso é um privilégio. Isso realmente é um privilégio. É uma parte que eu tenho muita gratidão da Globo News meter no cast numeroso de comentaristas, porque nós temos autonomia de opinião, para o bem ou para o mal. Sim. Você pode ver que os veículos costumam dizer assim, a opinião mostrada aqui reflete apenas e tão somente o posicionamento do comentarista. E eu acho isso importante na democracia, no século XXI, profusão de ideias e opiniões para que as pessoas possam tirar suas conclusões vendo qual argumentação lhe parece a mais adequada. Isso é interessante. Ser editor-chefe de um programa com viés ambientalista, como é o Cidades e Soluções, é outra função jornalística. Não sei se me fiz entender. Então, no tempo que eu tenho de profissão, eu fui testemunhando esse conceito de multiplataforma e tentando, de alguma forma, de algum jeito, em Surgindo o Ensejo, estar posicionado nessas casas do tabuleiro. Porque o jogo é esse, nós somos contadores de história, a história precisa ter relevância, precisa ser de interesse público e, obviamente, na área ambiental, que é uma escolha que veio lá de trás, isso não foi simples, não foi fácil, porque, e eu tenho que reconhecer que as recomendações em contrário que eu recebi tinham a sua lógica, o jornalista é o coringa do baralho, é melhor não saber tua religião, para que time você torce, o que você acha deste ou daquele assunto. Você ter, digamos, um aspecto que não contamine a matéria-prima da notícia que você vai reportar. Para mim, eu acho que esse é um aspecto de várias áreas, que você já atuou em várias áreas, que é essa área de âncora, que é quase uma figura de tocar um programa por 1 hora, você acaba virando um responsável por um programa. Esse lugar de comentarista, que é mais dos últimos anos, né, na tua vida e que está dentro desse contexto que você está falando, desse novo jornalismo, mas para mim me impressiona muito esse jornalismo que você busca, que é, de certa forma, antigo, né, se eu puder usar essa expressão sem ser derrogativa de alguma forma, que é exatamente na área ambientalista eu vejo uma seriedade sua, onde você evita a opinião. Você tem, obviamente, uma postura, você tem um programa que tem, né, e não é só um programa, muitas vezes a tua especialização em gestão ambiental, então você se posiciona como especialista, como uma pessoa que conhece essa área. Mas eu vejo você muito, nesse lugar não tem a opinião, tem o registro, tem o fato. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu tenho uma opinião, mas em respeito ao telespectador eu procuro reportar fatos que me pareçam adequados e que fundamentam a opinião. Os alunos da PUC, eu dou aula na PUC há 20 anos no curso que eu criei de jornalismo ambiental. Quando discutimos dentro da universidade, na formação do jornalista, a imparcialidade, que é algo interessante, a gente discute a utopia da imparcialidade, porque obviamente Sim. Todos nós, na hora de definirmos qual será a foto ou a imagem que a gente vai usar na reportagem, qual será a manchete, qual será a abordagem que vamos fazer, de forma explícita ou nas entrelinhas, já há uma, eu diria, forma de contar a história que vai refletir em certa medida um posicionamento. Bom, isso é teoria da comunicação. Mas em relação à sustentabilidade, meio ambiente, eu digo para eles, existem alguns temas sobre os quais não há por que ter imparcialidade. Escravidão. É imoral. Vivemos um outro tempo, graças a Deus, não haverá ninguém que defenda em público a escravidão ou mão de obra análoga à escravidão. Temos um posicionamento, somos contra.
Alguém na turma é a favor da escravidão? Gostaria de se manifestar? Fique à vontade. Ninguém. Temos aqui um consenso. O conceito civilizacional moderno, assim, a escravidão afronta contra valores e princípios da modernidade. Ok. Corrupção. Temos posicionamento, somos contra. Embora a corrupção esteja por aí de forma pandêmica, digamos assim, é imoral. E a gente não vai, como jornalista, ficar na dúvida ou em cima do muro. Peraí, mas a corrupção de vez em quando pode gerar emprego e renda? Não, não faz sentido. Somos contra. Aí eu coloco... Isso é uma provocação para a gente pensar a respeito. Qual é o posicionamento da gente, enquanto profissional de comunicação, sobre a destruição, a devastação, a depredação dos recursos naturais fundamentais à vida, que sustentam a nossa longevidade, saúde e resiliência? Colocado nesses termos, a questão ambiental. Somos a favor da destruição sistemática em nome de um modelo, enriquecimento de alguns, elevação do PIB, ainda que no curtíssimo prazo, em função de uma devastação pontual aqui ou ali. Não podemos ser a favor disso. Isso afronta até o que a ciência, de forma cabal, décadas atrás, eu estou falando de 72, no mínimo, a primeira conferência da ONU em Estocolmo sobre meio ambiente, e 72 o livro do Clube de Roma, o primeiro que mapeou os limites do crescimento da Terra, um documento aqui histórico. O Massachusetts Institute of Technology deu aquele embasamento teórico dizendo assim, a Terra tem limites, a gente precisa prestar atenção nisso porque... Aí tem uma frase lapidar de um professor da PUC de São Paulo, Ladislau Dalbor, que diz assim, crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa, que é uma frase, eu adoro, porque ela é pontual, ela é cirúrgica, ela diz assim, não nos interessa a ilusão, o mito do crescimento infinito, ele é traiçoeiro. Então, isto posto... Ele não é orgânico, ele é de interesse particular, crescer por crescer. Né? Ele privatiza o benefício e democratiza a ruína. Então, abundam os exemplos nesse sentido. Então, quando eu coloco essa questão em sala de aula para garotada, eu falo assim, pensem, quer dizer, jornalista, quando discute a imparcialidade, precisamos ouvir os dois lados da questão. Qual é o outro lado da questão quando você debate sustentabilidade? Eu tenho problemas, de público, admito, eu tenho problemas de entender um outro lado que não seja... Não, mas eu vejo isso como um direcionamento, mas é sobre isso que eu estava falando. Eu acho que é óbvio que você tem quando você se dedica a essa causa e muitas vezes você se posiciona, obviamente, há uma clara direção. Mas quando você está relatando um evento, onde normalmente, hoje, eu acho que no jornalismo da opinião, claramente aparece quem é o vilão e quem é o mocinho, você se contém e você fica na apresentação dos fatos, esse direcionamento do que é, obviamente, essa questão ambiental, desses valores que não tem como discutir esses valores, estão presentes, mas você faz alguma coisa mais antiga de apresentar os fatos e depois pode ter um comentário, mas eu acho isso uma preservação de alguma coisa de um jornalismo que hoje a gente tem outras a gente está muito influenciado, eu acho que também por todos esses outros meios, né, que interfaçam com tudo que é fala. A nossa própria fala, eu acho que está sendo impactada. Quando a gente fala um com o outro, a gente já tem todos esses vícios, né, de quando a gente está falando, né, com a tela, coisas que antigamente só um jornalista sabia, que é como se enquadrar, todo mundo já hoje em dia já tem isso internalizado. Né? Como que você foi escolhendo esse espaço? Como ele aconteceu na tua vida? Eu sei que você tem várias áreas de que você estaria como ativista a partir de valores que você tem. Como que você foi para cá? A cobertura da Rio 92... pela Rádio Jornal do Brasil AM, no Fórum Global do Aterro do Flamengo, e ouvi do José Goldenberg, que na época era o secretário nacional de Meio Ambiente, ex-reitor da USP e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, uma das pessoas, eu diria, mais conceituadas no meio acadêmico da história do Brasil. O Goldenberg me disse assim, André, nós estávamos na cúpula dos chefes de Estado no Rio Centro. No coffee break, o assunto era o que estava acontecendo no Aterro do Flamengo. 10 mil ativistas.
Dalai Lama aterrissou por lá. Tava lá eu também. Milton Bonder, o Rainbow Warrior do Greenpeace. Aquilo não tinha precedente no planeta. Eu me lembro de uma matéria do Pedro Bial, que antes de ser quem é, era poeta, né, dos camaleões. O Bial teve uma matéria que foi ao ar no Jornal Nacional naquela época, brincando com a expressão ONG. ONG, ING, ONG. Ele brincando porque era uma palavra nova. A gente estava saindo da ditadura e o chamado terceiro setor, ele estava absolutamente cru, porque ele foi perseguido de forma, eu diria, violentíssima durante os anos de chumbo. E ali se deu o despertar de tratados internacionais na área da educação ambiental, do ativismo em favor das mulheres, do movimento negro, do movimento indígena. É muito interessante. Essa história talvez não tenha sido bem contada até hoje. As raízes de vários movimentos da sociedade civil organizada que foram, eu diria, sementes que fecundaram no aterro do Flamengo. Bom, aquilo mexeu comigo. Bom, eu trouxe para casa, cara, eu trouxe para casa que eram os tratados temáticos do Fórum Global. Eu me debrucei, estudei, eu li, e aí uma pessoa, que bom que a gente está conversando sobre isso, que eu consigo prestar uma homenagem a uma pessoa absolutamente referencial na minha vida, na escolha que eu fiz dentro do jornalismo, chamada Washington Novaes. Washington Novaes já fez a passagem, tornou-se um amigo, eu tive esse privilégio, foi um dos jornalistas pioneiros no Brasil na área ambiental, e eu ouvi uma vez no Roda Viva da TV Cultura, falando de meio ambiente, durante 2 horas, como jornalista, absolutamente bem informado e posicionado no tabuleiro. Eu falei, eu quero isso para mim. Pode isso, Arnaldo? Sabe aquela história? Um jornalista pode ter esse papel na sociedade? Porque a Rio 92 me deixou muito angustiado, que se fosse para fazer uma síntese da conferência para mim foi: este não é um assunto exclusivo de cientistas, biólogos ou ambientalistas. Seja você quem for, dona de casa, porteiro, mecânico, advogado, jornalista, rabino, padre, o que for. Esse é um mundo que todos nós precisamos prestar atenção na mudança de hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. A gente precisa mudar muita coisa, porque estamos imersos numa cultura predatória e não há tempo a perder. Era uma mensagem contundente em favor, digamos, de uma... O Mink gosta muito de falar da cidadania ecológica planetária. E eu mordi a isca, eu falei, eu estou dentro. E, obviamente, dentro do jornalismo, fora o Washington, eu falei, e agora? Fui buscar formação em cursos que não eram para jornalistas, mas procurando me infiltrar, né? Adquirir algum conhecimento e ter contato com pessoas que são os especialistas. Curso de Teoria e Praxis do Meio Ambiente no ISER, você conhece bem, Samira Crespo. O Gestão Ambiental na COP, Jornalismo Científico no FRJ. Eu fui beber dessa fonte, cavando espaço na TV. A TV, num primeiro momento, não, ainda não, isso não sei o quê. Comecei a escrever livros sobre o assunto, que era uma válvula de escape. Comecei a fazer palestras sobre o assunto. Fui o primeiro comentarista de assuntos da sustentabilidade da Rádio CBN em 2003. Foi a primeira experiência da rádio, foi um laboratório para a rádio também. Acho que está na hora da gente ter alguém com esse perfil. Fomos lá. E a primeira série sobre aquecimento global na TV aberta ou fechada foi na época que eu era âncora do Jornal das 10, era Kyoto, o Protocolo da Vida, em 97. Fizemos uma série, o Goldenberg participou, Tasso Azevedo, que agora está lá no Observatório. Você fez para a Globo News? Para o Jornal das 10, dentro do jornal. Então a gente apresentava o jornal, vamos ver hoje, primeira reportagem especial. Aí tinha uma reportagem e a gente chamava alguém ao vivo para aprofundar. Então fui fazendo. Eu ouvi de algumas pessoas que já não estão, por isso eu fico à vontade para falar, e não tem problema, na TV, faziam isso por amor, assim, por respeito também, falavam assim, não faz isso com o teu... Não é legal você ser um setorista de meio ambiente. Não é bom para tua carreira. Não é bom para tua imagem. Abre, seja alguém que não fique refém do nicho. Sim. E eu, dedinho cruzado atrás? Sim. Estou entendendo, muito obrigado, coisa e tal. Mas, Bonder, com toda franqueza, não é uma frase de efeito, é o que eu sinto. Eu não escolhi isso. Isso me escolheu. Aí tem outras
variáveis assim que envolvem uma visão espiritual. Eu ia te perguntar isso. Você tem todo um componente, você teve vários, você escreveu um livro, né, sobre ecologia, espiritismo. Que você está citado, texto belíssimo falando os sábados precisam de descanso. Os domingos. Esse texto é lindo, 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 lindo. Conta como essa da pausa, a importância da pausa, da trégua, do descanso, das férias, porque o universo descansa. Deus, no Antigo Testamento, teve o seu dia. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Conta, essa tua parte espiritual vem do teu pai? Da onde que você foi desenvolvendo e como que ficou, como você se aproximou do espiritismo? Olha, numa versão enxutésima dessa história, o que me levou... Eu era um católico não praticante, como eu já disse, filho de um pai católico, quase padre, e uma mãe espírita que não frequentava centro, mas tinha os livrinhos no livro de cabeceira. Foi a dor que me levou para o espiritismo a partir de um problema de saúde do meu pai, em casa, e eu fui buscar respostas. Eu falei assim, aonde eu estou situado no território da espiritualidade, eu não estou conseguindo entender a razão pela qual certas questões estão tendo lugar na minha vida e da minha família. E tive, portanto, o ensejo de tentar buscar respostas na doutrina espírita. E, para mim, fez muito sentido, embora... Portanto, eu sou espírita, eu sou uma pessoa que encontrou nessa doutrina respostas que para mim fazem sentido. Agora, isso não me isenta, e eu gosto muito dessa... primeiro, a doutrina não se coloca como o único caminho que leva a Deus. Eu acho isso... Ali ela me ganhou. Falei, aqui ela perdeu pontos em proselitismo, tentando me convencer, dizendo, aqui temos todas as respostas. E se colocando como um dos caminhos. E eu gosto muito dessa pegada da fé raciocinada, né? Você não ficar sujeito à mistificação ou superstição, né? Embora o espiritismo tenha uma coisa que em outras tradições são bonitas, que é o encantamento de músicas ou celebrações, ou até mesmo rituais, assim, porque isso também tem o seu valor e também tem uma pegada que toca nas fibras mais íntimas, assim, dessa espiritualidade de cada um. O espiritismo, nesse sentido, é um pouco mais hermético. Mas essa espiritualidade que teve aí esse viés, eu acho que sempre tem uma ancestralidade, o fato de tua mãe ter esse envolvimento, né? E como você diz, a própria dor, como a gente se aproxima das tradições. Mas a espiritualidade, ela tem um componente assim, de uma espécie de ativismo. Quando ela, assim, na sua dimensão mais profunda, ela é um sacerdócio. Você dizer que é parte de uma tradição, é como se você se colocasse ali. Como isso encaixa com esse personagem jornalista? Bom, primeiro, eu nunca tive pudor ou constrangimento de me assumir como espírita onde eu estou. Eu não vivi uma geração que foi muito perseguida. E os judeus sabem o que é ser perseguido pela sua fé ou convicção religiosa. No Brasil, os espíritas foram, por lei inclusive, né? As instituições espíritas proibidas de funcionar no Estado Novo, etc. A mediunidade, os médiuns do Brasil todos trancafiados em hospícios e manicômios, uma coisa horrorosa. Chico Xavier, talvez o mais conhecido médium do Brasil, ele era orientado pela mãe já desencarnada, dizendo, filho, finge que você não está conversando comigo, porque senão você pode passar por maus bocados num hospício. Então, eu nunca tive esse pudor, esse constrangimento, e confesso, e quem me conhece, assim, dentro ou fora do movimento espírita, sabe, eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de escolher o caminho que lhes pareça o mais interessante, preenchendo vazios existenciais e inspirando escolhas que extrapolam as demandas dessa vida nesse mundo. Eu sou casado com uma agnóstica. E a Cláudia está aqui para confirmar que catequese, doutrinação, não. Por quê? Porque eu já falei para pessoas assim que dizem assim, André, me ajuda, meu marido, ele não está indo para o centro espírita, ele não quer ler nada disso. Eu falei, deixa ele, de repente ele está até melhor que você. Dependendo do nível de intimidade, a gente pode até dizer isso. Portanto, o caminho tem que ser de cada um, mas a gente sempre... Eu não sei se você concorda com isso. Bom, a gente está vivendo um momento de tanta turbulência em diferentes níveis, que eu acho um privilégio a gente ter uma âncora que no mar turbulento faz com que a gente balance, né, vá para lados assim que às vezes a gente não sabe se vai adernar,
mas a gente tem aquele eixo, a centralidade. É o lugar que nos acolhe e nos fortalece, dentro de nós. Esse lugar é tão importante. Aonde a gente estiver, né? Num centro espírita, num terreiro, num templo, aonde a gente estiver. Se você está lá inteiro e está se entregando à ideia de que existe uma força superior e que a gente nunca está sozinho, você consegue dimensionar o valor disso? Claro. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é interessante também, que é, ao ter essa filiação, né, esse compromisso, tem uma dimensão de coletividade que hoje é um dos maiores problemas que a gente tem, eu acho que na questão de sustentabilidade. Porque nós somos todos indivíduos, a gente tem valores que são todos eles da individualidade. Então, assim, para mim, eu acho que às vezes mais até mesmo do que o valor da crença em si, desse eixo que você está falando, que dá para você esse norte, mas eu acho que é muito importante porque as pessoas preservam uma noção de compromisso coletivo, que na vida moderna sumiu. Sim, bem colocado. E como isso tem impacto nessa questão de sustentabilidade, Sim. Porque o que é insustentável eu acho que é cada um por si. É interessante a visão de alguns pensadores na área da sustentabilidade, inclusive da área da ciência, que falam do universo como uma totalidade integrada. É uma visão científica. Inclusive gente que vai naquela direção da física quântica, falando dessas conexões ocultas, etc. E totalidade integrada é também uma expressão que faz sentido para os religiosos, né? Então, eu acho interessante a dimensão ética da ecologia, que resgata algo que deveria ser caro aos religiosos, porque toda religião, por princípio, ao crer em Deus, haverá de reconhecer que o sagrado está presente nas criações. O sagrado está presente na natureza. Portanto, se não pelo viés científico, vai pelo religioso. Eu não tenho o direito de, numa geração, depredar o estoque de vida em abundância que sustenta a minha carcaça, permite a minha resiliência, mas eu estou de passagem pelo planeta. A visão religiosa deve nos lembrar da nossa efemeridade. Nós temos prazo de validade aqui e não somos a rigor donos de nada. Essa é uma parte do espiritismo que eu adoro. Fala assim, desse mundo o que cabe, quando você partir desse mundo, o que cabe na tua mala é aquilo que você detém de, digamos, o estoque de evolução intelectual e moral. E as realizações para o bem ou para o mal que você fez aqui. O resto fica. Esse apego à matéria é uma coisa horrorosa. E o materialismo no sentido da voracidade da sociedade de consumo, a transferência da expectativa de uma felicidade com base na acumulação de bens e posses, é uma coisa tão matricialmente perversa e tem intercorrência com a questão ambiental, porque a rigor tudo que eu consumo é feito de pedacinho de natureza. Basicamente água, matéria-prima e energia. Então quem coleciona objetos está colecionando natureza. Se você é um consumista, me perdoe a franqueza, você é um predador. Você extrapolou a razoabilidade de consumir aquilo que nós temos o direito de consumir porque somos matéria, sem ostentar e sem acumular. Você vai estar participando do desequilíbrio do software inteligente da vida. Nós somos um vírus no HD, cara. Nós somos um vírus no HD. Porque, em tese, nós temos, e aí a gente estava conversando aqui fora do ar antes, que eu acho uma ideia muito interessante, que não é minha, é de alguns pensadores interessantes que já há algum tempo falam sobre isso. O James Lovelock fala sobre isso, Fritjof Capra fala sobre isso, que é, nós vivemos um tempo de um entrechoque violento de ideias que sempre, em certa medida, duelaram, mas agora é o ápice. É como se fosse assim. É o individual e o coletivo. É a propriedade privada e o meu direito de explorar tudo de acordo com o meu interesse, ou aquilo que remete ao direito coletivo, sem prejuízo da propriedade privada, mas a ética de você, nessa encarnação, ou nessa vida, ser proprietário de algo que pode determinar, dependendo do uso que você faz daquele teu patrimônio, benefício ou prejuízo para o coletivo, percebe? Utilidade providencial da riqueza, cabala do dinheiro. Quer dizer, qual é o sentido ético da nossa transitoriedade pela matéria num mundo que experimenta uma crise ambiental
e climática sem precedentes na história. Eu vou te dar um exemplo concreto dessa dimensão ética nas Big Techs. A inteligência artificial demanda muita energia elétrica. Então agora tem smartphone com inteligência artificial embutida. A gente pode brincar de inteligência artificial o tempo todo. Toda vez que você aciona a inteligência artificial, lá na matriz da Big Tech, ela está, precisando de muita energia. Quem que todas as Big Techs que tinham compromisso com ESG, e principalmente em transição energética, investindo fortunas na direção principalmente de energia eólica, isso é impressionante, isso está acontecendo agora. Estão fazendo. Rasgando contratos, espera aí, vamos suspender, vamos adiar. Agora eu preciso de muita energia para sustentar a onda de crescimento da inteligência artificial. Eu vou no combustível fóssil. Vai me dar a resposta mais rápida, embora tenha um custo de emissões. Em nome de quê? Mercado. Nesse momento. Eu estou conversando aqui com você, Bonder, a gente está no 15º mês seguido de a temperatura média do planeta 1,2 com picos de 1,5 grau centígrado acima da revolução, período pré-revolução industrial. O que isso significa? Esse gradiente de temperatura estava previsto para acontecer só daqui a pelo menos 10 anos, 2035, um pouco mais de 10 anos, se a gente não fizesse o dever de casa de reduzir drasticamente as emissões. E não fizemos. Não fizemos. A gente está tendo um aperitivo do apocalipse climático com 1,5 grau, que não é o cenário previsto pelo volume de gases que a gente está lançando. 1,5 grau já está dando nisso aí, porque não é só no Brasil não, gente. Nesse momento que a gente está conversando, não sei quando for ao ar, mas nesse momento, Portugal está ardendo em chamas, Califórnia está tendo vários problemas. Do lado da Ásia, a gente tem os tufões, China, Sudoeste Asiático, debaixo d'água, enchentes, no Saara de novo. Chovendo. Então, assim, presta atenção, o bordão do Papo das 9, que a gente gosta de brincar falando assim, se liga na missão. Porque a vida não é um acidente de percurso, a gente está aqui por um propósito. E a gente não pode passar por essa vida achando que isso daí é algo que não tem motivo para determinar em vocês isso. Eu deixo que me contamine. Às vezes eu fico meio borocochô. Essa semana mesmo a Cláudia me viu assim, ela assim, foi meu ombro amigo, que eu falei assim, às vezes é difícil a gente ver que tanta luta, tanto trabalho, tanto consumo de tempo e energia na direção da utopia de um mundo melhor e mais justo, que precisa ser um mundo sustentável, a gente vai vendo os indicadores e vai vendo a fumaça e vai vendo a água, o nível da água baixar e a gente fala, mas precisava ser assim? É estruturado. Eu lembro que deve ter cerca de um ano, eu te mandei um recado, porque eu estava andando na praia da Barra da Tijuca e estava vendo a pedra, que seria equivalente à pedra do arpoador da Barra, sendo dinamitada, porque estavam fazendo um campo de, não sei o que estavam fazendo ali, um negócio de Joatinga ali, na Joatinga, ali na Barra, no canto da Barra, e a pedra que vai para a água, é um patrimônio da natureza. E aí mandei, eu digo, André, estão dinamitando aqui, e você, com uma velocidade enorme, rápida assim, me mandou, isso está tudo dentro da lei. Inacreditável. Então assim, que construção essa que a gente está fazendo? Outro dia eu vi uma frase do Zappa que dizia assim, não se preocupa com guerra nuclear, não vai acontecer, porque tem muito valor imobiliário envolvido. Melhor não. Não, melhor não. Mas eu acho que é uma visão de que o que é importante, a vida, destruir a vida e a natureza, não tem problema. Essa guerra que vai destruir a área imobiliária, isso não vai acontecer nunca. Agora que você tem essa milhagem toda, e você é realmente uma referência Brasil, né? Não só por ter se envolvido e tudo mais, mas por ser essa pessoa do dia a dia, né? Tanto no comentário, quanto você no Cidades de Soluções e tudo mais. E sempre eu acho que tem uma abordagem muito espiritual mesmo, sempre querendo soluções, né? Em vez de falar aí do cataclisma, né? Dessa coisa de fim de mundo. Mas como você está hoje? Né? Você está me contando que ficou deprimido. O que a gente pode esperar? Né? Que caminhos que você vê hoje que são assim, um fio da meada para isso desenrolar? Boa. Primeiro porque estamos no Setembro Amarelo de Prevenção do Suicídio, eu vou fazer aqui, momento Setembro Amarelo. Estado depressivo é o que me acometeu essa semana e eu dou graças a Deus de ter
essa resposta metabólica, sensorial, psíquica, emocional a isso que está acontecendo, que é sinal que a gente está vivo. Porque se eu tivesse indiferente, eu estaria com alguma provável patologia anestésica, assim. E depressão, sim, depressão é a tristeza persistente depois de uma semana ou 10 dias de uma tristeza que oprime o peito, atrapalha o sono, o apetite, as relações interpessoais. Procure ajuda, psicólogo ou um psiquiatra. Pode ser uma depressão leve, moderada ou grave, mas não deixe de procurar ajuda. Plim, momento Setembro Amarelo. Rapaz, é uma pergunta profunda, tá? Que você está fazendo assim. Primeiro, eu estou com 58 anos e eu sei que eu já dobrei o meio da ponte aí. O meio do caminho eu já passei. Eu gostaria muito de ainda estar vivo, não para ver a solução para esses problemas, mas para ver os tomadores de decisão terem juízo. Eu gostaria de ver isso no Brasil, eu gostaria de ver isso no mundo, que a gente conseguisse se libertar do negacionismo, que é uma coisa pré-iluminista horrorosa, é um pesadelo. A gente está discutindo se vacina é eficiente, se a Terra é redonda, ou se deixando levar pelas redes de WhatsApp em relação a assuntos sérios que as pessoas não têm o interesse de checar a fonte. Isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. Eu gostaria de ainda estar vivo para ver a gente liberto das chagas do negacionismo, que não é só isso. Quem disse foi o presidente da Colômbia na cúpula da Amazônia ano passado, que eu cobri em Belém. Ele falou: o negacionismo não é só negar a ciência. Você pode até aceitar a ciência, mas não aplicar as soluções que a ciência diz para agora. Vai levando, vai empurrando com a barriga, lá na frente a gente vê como fica. Isso também é negacionismo. Na visão do Petros, eu achei interessante. Eu estou todo dia pedindo a Deus, eu juro, olha, todo dia aqui na janela, do lado onde a gente está. Eu venho para cá de manhãzinha, eu acordo cedo, aquela brisa benfazeja da manhã. Eu peço a Deus para fazer o melhor ao meu alcance. É só o que eu quero fazer. O que me cabe fazer. E que seja algo que me sacie. Porque também é complicado você, diante da turbulência, se deixar levar pela frustração de não ver lá fora aquilo que extrapola a tua competência não acontecer do jeito que você gostaria. Isso é muito perturbador para a nossa resiliência psíquica e emocional. A gente tem que dar o passo do tamanho da perna e a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Essa é a minha filosofia de vida. E acho que a gente tem que ter posicionamento, Bonder. E no jornalismo não basta dizer os negacionistas, tem que dizer quais são. Não basta dizer o lado ogro do agro da bancada ruralista. Quem são os parlamentares? Não basta dizer o lado menos evoluído do setor privado. Quem são? Claro, sem faltar com educação e com argumentos. Mas a gente precisa saber quem são os que estão dilapidando o futuro da gente. Porque é disso que se trata. A gente está num momento que me parece... Eu digo isso com muita tranquilidade e sensatez, e estou sendo modesto. Se você conversar aí com o pessoal que está estudando esse assunto, você vai ver que os termos serão outros. Nós estamos literalmente numa situação limite. É um momento singular da história, nesse sentido até fico feliz de estar encarnado nesse momento da história. É um momento que a gente não pode deixar de prestar atenção na riqueza de cada minuto que passa, o que é possível fazer para se contrapor às forças sombrias que estão acelerando a entropia do planeta. A gente está vendo o sistema Terra colapsar, cara. É disso que se trata. Gaia está tendo problemas assim em relação à capacidade de suporte do parasita humano. Ela é hospedeira. Sim. Nós estamos ali drenando forças que sustentam a vida. Isso é muito sério. Mas você vê, nós temos aqui uma audiência enorme de executivos. Opa! Se liga na missão, de novo. Totalmente. E pessoas que são, na maioria das situações, são pessoas extremamente bem educadas, inteligentes e tudo mais, preocupadas com tudo isso. E todos nós acabamos cedendo. Eu acho que esse lugar da nossa, da nossa cultura, né, em que a gente tem esses ideais, a gente compra essas ideias porque elas são óbvias, elas são... Qualquer crítica vai entender que isso é real, que isso não é uma fantasia, como se tentou apresentar no passado, de que isso era um fenômeno que acontecia, que de tanto em tanto tem seca, que de tanto em tanto aumenta... que, claro, essas variações do planeta existem, mas que nós estamos rumando para uma situação gravíssima.
Eu acho que as pessoas têm essa consciência, vou chamar entre aspas de consciência, mas quando chega na hora do vamos ver, onde o seu interesse está em jogo ali, as pessoas não têm uma estrutura, não sei explicar, elas não têm de onde tirar essa força para reverter, muitas vezes, certas escolhas. E eu ouço muito no meio ambiental, empresarial, de que existe uma irracionalidade, né, nesses órgãos que dão a permissão para fazer uso de recursos e tudo mais. Como você falaria em relação a isso, de que isso não é uma irracionalidade? Né? Nessa hora em que você está proibindo a mineração, que você está proibindo uma extração de petróleo em área que é... Como fazer um empresário entender que isso é também fundamental ao seu interesse? Bom, não sei se eu vou ter a competência para, em poucas palavras, resumir algo que faça sentido para o seu público aqui. Eu diria o seguinte: a palavra business as usual passou a ser muito desafiadora para o bom senso. A gente precisa mudar muita coisa. Nós estamos imersos, mesmo no meio empresarial, numa cultura que precisa refazer as contas. Nicholas Stern, ex-economista-chefe do Banco Mundial, fez um trabalho, um relatório chamado Stern Review. Em 600 páginas ele resumiu com bom economês o custo da inação. É interessante a palavra, que não é muito empregada em português. Quanto custa? Mas ele gastou o economês dele em 600 páginas. Depois fez um segundo relatório confirmando os estudos do primeiro. O custo de não fazer nada na direção que a gente está falando aqui é muito maior do que o custo de corrigir o rumo. Corte total de subsídios para combustíveis fósseis. Aplicação, mas assim muito rígida, da logística reversa, que é uma coisa que já está instituída na legislação brasileira. Os produtos, quando alcançam a obsolescência programada e viram resíduo ou rejeito, quem fabrica tem que ter a obrigação legal de dar solução à destinação inteligente disso daí. A gente precisa fomentar a inovação tecnológica, a gente precisa prestar atenção na garotada das startups, dos prêmios Jovem Cientista. O que está vindo e que pode ser um excelente negócio com cara de século XXI? Fórum Econômico Mundial em Davos. É interessante a pauta de Davos, que reúne, isso tem muito a ver com o teu público, os grandes empresários, lideranças políticas, ativistas. Você vai ver lá que o capitalismo, ou os expoentes do capitalismo, são os mais preocupados em relação à resolução de problemas como desigualdade social e como crise ambiental. Por quê? Porque tudo que um grande empresário quer é pensar na resiliência do seu negócio no longo prazo. Se ele perde cliente, se ele vai ficar nichado num grupo de consumidores que é aquele que tem ainda sobra de caixa para no final do mês comprar o que você está vendendo. Ou se você não tem água, matéria-prima e energia na quantidade que você precisa para manter o seu negócio no médio e longo prazo, você tem muitos motivos para ter insônia, para procurar ajuda, porque não vai conseguir resolver a equação da manutenção do teu negócio nesse mundo no longo prazo. É disso que se trata. Na era das redes sociais, isso é muito importante também, qualquer deslize de um empresário que investe mais em marketing de ESG do que nos bastidores de fazer o que precisa ser feito, aquele ditado mentira tem perna curta, são vários os exemplos, eu não, acho que não é o caso de dar aqui, de como isso por vezes foge ao controle da empresa com a melhor banca de advogados ou com uma agência de publicidade top que vai proteger e vai resguardar os interesses da firma. Quando tem a viralização de algo que compromete a tua empresa em relação a alguém que pisou na bola no que diz respeito a funcionários, no que diz respeito a algum projeto mais voltado para a comunidade, extrapolando obrigações legais, e principalmente o uso sustentável dos recursos, vai dar ruim. Então, business as usual não é uma expressão que deva ser entendida de maneira... Não é mais usual. Não é mais usual. Não é mais usual. O mundo não é mais usual. Então, as estações não são... É outra coisa. E isso precisa estar claro para todo mundo, porque o capitalismo mesmo não sobreviverá, como vemos hoje.
o planejamento estratégico da empresa nos próximos 10 anos. Gente, está acontecendo agora. Você pega o agronegócio brasileiro. O Paulo Artacho, que é físico da USP, integrante do painel da ONU sobre mudança climática. Essa semana tivemos a reunião de 2 dias do presidente Lula, 11 ministros, para discutir emergência climática no Brasil. Abriram os trabalhos com quem? Paulo Artacho. Paulo Artacho fez uma exposição de 20 minutos, eu conversei com ele depois, ele estava indo para o aeroporto. Estou te mandando os slides, Trigueiro, que eu apresentei. E conversamos. Ele mandou lá, ele apresentou o estado da arte da ciência climática, o momento muito grave atual e as projeções sombrias de cenário. E aí, as recomendações para o governo. Teve várias recomendações dizendo assim, mas o Brasil, gente, é um país privilegiado, a gente tem todas as condições de virar esse jogo. E aí vinha algumas recomendações. Uma delas, a gente precisa acelerar a migração de recursos da indústria do petróleo para fontes limpas e renováveis. Fundamental. Em bom português, cuidado com a margem equatorial da Amazônia. Porque esse petróleo que vai ser queimado é um gás estufa que vai tornar um dos países mais vulneráveis do mundo, a emergência climática, que é o Brasil, um país inviável em certos setores de negócios. O outro, eu queria estar na sala de reunião para ver a cara de boa parte da claque que estava assistindo o Artacho. Ele falou assim, é preciso reduzir a dependência do Brasil do agronegócio. E por quê? Porque as projeções de modelagem matemática indicam que a região centro-oeste, onde está lá o lado mais, eu diria, importante do agro, é de uma escassez progressiva, uma indisponibilidade de água. E isso é absolutamente comprometedor para a resiliência desse negócio. Então você vai ter que pensar no plano B. Ou o Brasil diversifica mais atividades econômicas, os recursos destinados hoje para o agro, ou você redesenha o mapa da agricultura, que eu já fiz matéria sobre isso, a Embrapa está completamente comprometida com isso. Eu que não sou da área da agronomia, é apaixonante assim você vê uma maçã. Uma maçã, para existir e ter uma boa resolução comercial, eles têm a conta. Tempo de vida útil, a vida da maçã, expectativa de vida e qual é o gradiente de temperatura que a maçã precisa para ter aquela resolução. Como temos o aquecimento global e o clima está se tornando mais seco, você começou a ter, digamos, a impossibilidade de a maior parte dos lugares do Brasil onde você plantava maçã não se planta mais. É nesse nível a coisa. Então a gente pode promover transgenia, plantas mais resistentes, com menos água? Pode, mas isso tem limite, especialmente na escala de tempo que a gente está operando. A crise climática está andando mais rápido, a galope. E a gente está, infelizmente, a gente está chegando no final dessa nossa conversa. Queria que você, um pouco assim, meio com mensagem final, pudesse trazer para a gente, assim, eu não vou te botar essa incumbência de dar soluções, né, que a gente não tem, e talvez a gente tenha que viver sem soluções, que são também uma maturidade que a gente tem que, né, ficar, a nossa jovialidade, ela sempre espera uma saída, então viramos a chave e tudo mais, não é o processo, é um processo onde sem solução você evita a destruição total. Como você apontaria nesse momento, assim, se você tivesse, você com a tua experiência, vendo em campo, né, que eu acho que é muito isso, assim, de ver ali essas decisões que são tão difíceis para a pessoa que está lá no seu dia a dia, que tem questões de como fechar, tem as questões da própria, no mundo agro, então chove menos, chove mais, né? A pessoa que está ali no dia a dia, né, como você acha que, qual seria a sua mensagem nesse momento para que as pessoas pudessem, de alguma forma, localmente contribuir? Boa. Pensar globalmente, agir localmente. Esse é um mantra dos ambientalistas originais, assim, lá, primeira fase do ambientalismo no mundo, década de 60 para 70. Pensar globalmente, agir localmente. Primeiro eu vou dar um testemunho, Bonder. Eu fiz matéria de meio ambiente no Japão, na Coreia do Sul, na China, na Alemanha, Estados Unidos. A gente viu de perto soluções e a gente viu de perto muitos problemas. O Brasil, a gente está por aí. Eu acompanhei combate às queimadas agora no estado do Amazonas. 2 meses atrás eu estive no Pantanal, acompanhando o combate às queimadas. Antes do Pantanal eu estive em Porto Alegre, Canoas, na região metropolitana, vendo de perto a maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul. O que eu posso dizer? Primeiro, eu estou vendo na ponta. Segundo, a gente não sabe nada, jornalista, a gente tem que ter fonte. Eu estou procurando me cercar sempre das melhores. E creiam,
a gente precisa mudar muita coisa. O mundo tem jeito. Depende de nós. Para quem é empresário, para quem está operando os interesses de uma empresa, de uma firma, para quem está até aqui mergulhado no universo do planejamento estratégico da sua companhia, etc., procure, é uma sugestão, se informar sobre o bom exemplo que existe no próprio setor privado de quem está promovendo um revirão, um replanejamento profundo, algo que vai além das demandas institucionais, legislativas, do ordenamento jurídico do país onde a tua empresa opera. Excede a exigência do licenciamento. Está indo numa outra direção. Por convicção, entendeu que isso é algo que vai emprestar credibilidade ao que você faz, ao que você vende, produtos ou serviços. Aonde você for levando seu pendrive, seu data show lá explicando o que você faz, tenha o orgulho de mostrar aquilo que não é demandado no processo de licenciamento ou aquilo que não é demandado pelo poder público. É aquilo que você compreendeu que precisa fazer, a tua cota de responsabilidade para virar esse jogo. Em resumo, business as usual. Se cada um de nós continuar fazendo o que a gente sempre fez, vai dar ruim, Bonder. Vai dar ruim. Isso como pessoa física ou como pessoa jurídica. A conta não vai fechar. Nós pertencemos a uma geração de seres viventes, de intelecto superior, capacidade cognitiva complexa, noção de Deus. Nós somos o topo da cadeia evolutiva, nós somos parte do problema. A gente precisa ser parte da solução, mas não seremos se continuarmos achando que a tomada de decisão para resolver os problemas obedece a um protocolo que é aquele que a gente sempre... Qual é o problema pontual? É esse, resolve assim. E o problema pontual é esse, resolve assim. Eleva a capacidade de perceber a realidade à tua volta. E veja como o teu negócio não sobrevive sozinho. E de que maneira você pode fazer no teu perímetro a diferença. Inspirando os mais jovens da tua empresa. Sendo referência para novas lideranças empresariais. É disso que a gente precisa. Utilidade providencial da riqueza. A gente precisa ter a noção do poder que cada um de nós tem de transformar essa realidade hostil em algo diferente. E eu acredito nesse poder. Acho que o mais difícil de tudo é a gente se dar conta que não é as usual. Não. E a gente olha para fora e tudo mais. Não, está tudo no mesmo lugar, mas a gente está vendo que, né, e muito importante, eu acho que essa mensagem está deixando aqui. Teu trabalho é fundamental, a tua escolha lá atrás as pessoas que diziam que ficar nichado nisso. Claro, tem problemas, porque tudo mais, e você transcendeu isso, porque você é um comentarista que obviamente fala sobre outras coisas também, mas eu acho que muito importante aí ter conseguido construir na televisão brasileira, né, esse espaço e ter realizado esse trabalho aí, eu acho que é uma contribuição muito importante, sou fã desse... Rapaz, você não sabe a alegria e a honra de verdade de ter você aqui. Imagina. Na minha casa. Como eu preciso dizer isso, o Bonder é um pensador que tem autonomia intelectual e que se posiciona, não é de agora, com coragem em relação a temas que ele entendeu que são caros. Então eu torço muito por você continuar sendo, por muito tempo, essa luz na neblina, apontando um caminho. Estamos juntos, estamos juntos.